Glória a Deus. Meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vocês. Eu, nesta oportunidade, quero compartilhar com os irmãos mais uma porção da Palavra de Deus, neste período em que estamos enfrentando, e eu tenho certeza que será de grande proveito e edificação para a sua vida. Vamos direto ao texto. Eu gostaria de compartilhar nesta hora no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, um texto muito conhecido. A partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi uma voz do Senhor, ou a voz do Senhor, clamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Esta é uma passagem, um texto muito conhecido de toda a igreja cristã, e nós entendemos pela palavra de Deus que neste período havia uma crise nacional em Judá. O país estava de luto, pois neste ano corrente havia morrido o rei daquele povo, o rei Uzias, que reinou nada mais nada menos do que 52 anos naquele lugar. Depois de 52 anos de reinado, ele morre, mas uma coisa o povo tinha que ter em mente, é que o verdadeiro rei, o verdadeiro Senhor, estava e continuava assentado no trono. Manassés e Acás levaram o povo à idolatria e à pobreza, com impostos abusivos, trabalho sem lucro, inversão de valores. O povo estava doente espiritualmente. Se você voltar uma folha aí na sua Bíblia, dependendo, o capítulo de número 5 e o versículo 20, está escrito assim: Ai dos que chamam o mal bem e do bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. O que é isso daqui? É uma inversão de valores. Justamente o que está acontecendo com a nossa humanidade atualmente. Os valores estão invertidos. Aquilo que é certo passou a ser errado. E aquilo que é errado virou o certo ultimamente. Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é verdadeira e continua sendo a bússola do cristão. Não podemos compactuar com estas inversões de valores que está acometendo a nossa humanidade. A igreja deve fazer a diferença, ser luz do mundo e também o sal da terra. E neste texto, voltando aqui para o capítulo 6 de Isaías, tudo estava aparentemente fora de controle. Imagina a situação: um rei que o povo estava acostumado com ele, por ter reinado 52 anos, muito tempo. E agora o rei morre, Isaías aparece profetizando: ai disso, ai daquele outro. Se você ler os primeiros capítulos do livro, você vai entender. Então parece que tudo perdeu o controle. Parece agora que não há mais como sair dessa situação difícil e complicada que a nação está enfrentando. Mas com base nesta palavra, nesta revelação, nesta visão, nesta experiência do profeta Isaías,
nós temos um grande ensinamento que serve de edificação para nós nos dias de hoje, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, primeiro, o que nós aprendemos aqui no texto é que Deus ainda está sentado no trono. O capítulo 6, o versículo 1 que nós lemos, ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Não importa o que estava acontecendo, Deus agora estava mostrando que o rei da terra poderia ter morrido, que tudo aquilo de ruim que estava acontecendo não estava acontecendo alheio à sua vontade. Deus permanece sentado no trono e tem o controle de todas as coisas. Muitos creem que Deus deixou de ser onipotente, onisciente, onipresente, deixou os atributos de lado e deu ao homem o livre-arbítrio. E tudo o que acontece de mal no mundo é responsabilidade única e exclusivamente do homem. Nós sabemos que o homem age no mundo, que o inimigo das nossas almas age no mundo, mas tudo o que acontece no mundo, a causa última é Deus. Nada foge do controle de Deus. Nada escapa das mãos de Deus. Pois nós cremos num Deus que a Bíblia diz que é soberano sobre a ave que voa no céu, sobre o lírio do campo, e ele não seria soberano também sobre nós como homens, como criaturas suas da mesma maneira? O nosso Deus tem controle, tem domínio nos céus, na terra, debaixo da terra, porque ele é o Senhor. Então as coisas podem fugir do nosso controle, pode fugir do controle dos representantes políticos, podem fugir do controle das nossas mãos, mas elas nunca escapam do controle das mãos de um Deus que nós servimos, que é um Deus soberano. Então, não vamos nos desesperar. Não importa a circunstância, não importa a situação que nos cerca, não importa o que está acontecendo no mundo, o nosso Deus continua sentado no trono e tem controle soberano sobre todas as coisas. É nisso que nós cremos, porque é isso que a palavra de Deus nos mostra. Um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, soberano, imutável, mesmo ontem, hoje e eternamente, e todo o curso da história está nas tuas mãos. Deus não perde o controle do mundo. Deus não perde o controle da situação. Ele permanece sentado no trono e controla tudo soberanamente. Então, se você serve a esse Deus, confia e descansa nesse Deus que tem o controle de tudo. Nós vemos que ele tem tanto poder, tão poderoso o nosso Deus, que os seres mais exaltados o reverenciam. Olha o versículo de número 12. Acima dele estavam serafins, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Os serafins, eles reverenciam a majestade de Deus, a grandeza de Deus. Escondem o rosto para não olhar, para não observar o lugar santo. Os pés, ou sexo, não vamos entrar aqui nestes meandros, mas eles se escondem para não pisar no lugar santo. Eles têm total reverência diante da santidade e da majestade de Deus. É muitas das vezes nós, como cristãos, que não o reverenciamos, que não o adoramos. Nós estamos perdidos até mesmo na nossa liturgia, na liturgia dos nossos cultos. Nós não usamos o princípio regulador do culto. Nós às vezes usamos o princípio normativo. E nós temos que entender que o culto deve ser feito como Deus quer que ele seja. Há princípios bíblicos de como devem ser os nossos cultos. Então vamos usar esse momento de reflexão, esse momento em que estamos impedidos de nos reunir como igreja no ambiente, naquelas 4 paredes, no salão, que ali nós nos reunimos para adorar a Deus, glorificar, cultuar, louvar, contribuir, orar, ouvir a palavra. Vamos usar esse momento que estamos impedidos de nos reunirmos publicamente para refletirmos, para quando voltarmos às nossas reuniões, saber que há um padrão estabelecido para a igreja no modo de cultuar a Deus.
Não existe esse negócio de culto para criança, culto para o pastor, culto para isso, culto para aquilo. Não, o culto é para Deus. Desde o momento em que se inicia a liturgia até o final da liturgia, tudo aquilo tem que reverberar, tem que redundar para a glória de Deus. As orações a Deus, os louvores cristocêntricos e a palavra que revela Cristo como único e suficiente Salvador da nossa alma. Tem que ter a exposição das Escrituras. Nós não podemos perder tempo nos nossos cultos em homenagens a homens. Não! Você vê aqui no texto que os anjos não cantam anjo para anjo. Não é um anjo virado para o outro anjo dizendo que esse anjo é santo, que é perfeito, que é ouro puro, que é ponto fraco. Não! Aqui é os anjos cantando para Deus, dizendo que Deus é santo, santo, santo. Eles reconhecem a santidade de Deus, que Deus é 3 vezes santo, a perfeição da santidade. Eles reconhecem o quanto nosso Deus é santo e poderoso e imutável. Então, mesmo diante das atrocidades, mesmo diante do mal moral, o nosso Deus permanece santo, santo, santo. Porque ele, mesmo sendo a causa última de todo evento que acontece nesse mundo, ele permanece santo. E ele vem buscar um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Que possamos nos reverenciar, reconhecendo a grandeza, a beleza e a majestade do nosso Deus. E louvar ao Senhor pela sua santidade. Vamos lá, vamos prosseguir com o texto. A glória de Deus revela a nossa pecaminosidade. Olha o versículo de número 5, ele diz o seguinte: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Sabe o que me chama a atenção aqui na visão do profeta Isaías? É que ele teve uma visão, olha só isso aqui. João capítulo 12, versículo 39, 40, 41, vai dizer que Isaías viu ele e falou acerca dele. Quem? Cristo. Isaías teve a visão de Cristo, foi uma manifestação, uma teofania de Cristo. Então ele vê Cristo assentado num alto e sublime trono. E qual que é a reação de Isaías diante desta visão gloriosa? Ele se vê pecador. Ele se vê pecador. Sabe o que me chama a atenção? Nós vemos no nosso meio irmãos e irmãs que dizem ter sonhos, que dizem ter visões de Deus, que vê anjo com bandeja na mão, que vê um homem vestido de branco, mas que não consegue ver o seu rosto. Aí ele vai lá, escreve um livro, aí ele vai lá e canta um hino, aí ele conta esse testemunho de que ele viu Deus, de que ele teve uma visão de Deus, e ele se acha o bambambam por conta disso aí. E o que me estranha é que todo homem na Bíblia que teve uma visão de um ser espiritual, ele reconhecia o quanto ele era pecador e ele achava que ele iria morrer. Ele achava que ia morrer por ter visto algo inacessível, por ter visto algo sobrenatural da parte de Deus. Aí o camarada, ele acha que ele teve uma visãozinha, ele acha que ele teve alguma coisa, um sonho, sei lá, dormiu de barriga cheia, acha que viu Deus e acha que ele é o bom por ter tido uma visão como esta. Não viu Deus, não viu Deus, porque quem lê a palavra de Deus, que é a maior revelação, ou única revelação de Deus para a humanidade, na verdade a palavra de Deus é a resposta última de Deus para a humanidade. Tudo está aqui que nós precisamos, está aqui na palavra de Deus. Você se sente o quão miserável você é, porque a glória de Deus, ela revela a nossa pecaminosidade, a nossa miserabilidade. Quanto mais próximos de Deus,
a gente fica, mais pecador nós nos sentimos, porque a santidade de Deus revela e mostra o quanto nós somos pecadores, e o quanto nós devemos nos humilhar diante deste Deus, o quanto nós devemos cair de joelhos diante dos teus pés e reconhecer. Quando Isaías teve essa visão, que ele foi tocado, ele reconheceu: eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um homem que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele começa a dizer: ai de mim, pois eu estou perdido, porque os meus olhos viram o Rei. Quem tem visão de Deus, quem entende e compreende a palavra de Deus, reconhece o quanto é pecador, miserável e carente da graça de Deus, do amor de Deus, da soberania de Deus, é carente da misericórdia do Senhor por nós. Então que possamos reconhecer, quanto mais nos aproximarmos dele, mais pecador nós vamos nos sentir a cada dia mais. Mas com tudo isso, vamos entender que ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia também, que ao invés de nos destruir, quem se aproxima de Cristo não está mais debaixo de condenação. Agora ele é salvo pela graça do Senhor. E por isso, o versículo de número 6 e 7, os versículos 6 e 7, eles nos mostram que nós devemos ter certeza do perdão de Deus, porque Deus ele é misericordioso para com as nossas vidas. Olha o que diz o versículo de número 6 e o versículo de número 7. Diz assim: com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. A culpa será removida e o seu pecado perdoado. Isso o versículo 7. O versículo 6 diz que um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar de Deus com uma tenaz. Então esse serafim voa até o profeta com uma espécie de alicate, uma brasa tirada do altar de Deus, ele toca nos lábios do profeta. Então ele confessa o problema e qual que era o seu maior pecado. Porque não há perdão sem confissão, não há fé sem arrependimento, não há salvação sem conversão. A iniquidade ela é tirada e o pecado ele é perdoado. Então uma coisa nós temos que ter certeza, é do perdão de Deus em nossas vidas, porque mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele é fiel e justo para nos perdoar. Se nós confessarmos os nossos pecados, como diz 1 de João 1,9, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então ele é o Senhor. Precisamos reconhecer o quão pecadores e miseráveis nós somos, confessar a Deus as nossas culpas e com certeza ele perdoará o nosso pecado e ele tirará a nossa iniquidade. Deus nunca vai fazer algo na nossa vida através de nós sem antes operar em nós. Primeiro, antes dele fazer algo através de nós, primeiro ele trabalha em nós. Olha o versículo de número 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Depois disto, é o que o texto diz, depois da visão, depois da confissão, depois do perdão, depois de tudo isso, ele pergunta: e agora você pode ir? Quem irá? Quem irá? Então ele primeiro trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Eu creio que tudo isso que a humanidade está enfrentando, eu não creio que isso seja para conversão de incrédulos. Eu não creio que Deus permitiu ou enviou essa praga para converter incrédulos. Eu não acredito. Eu não acredito que o Covid-19 esteja aí para trazer o pecador aos pés de Cristo. Eu particularmente não acredito nisso.
Você pode comentar aí a sua opinião, porque a conversão ela se dá somente através do Evangelho, através da pregação do Evangelho, de que Cristo morreu, ressuscitou para perdoar os nossos pecados, pagar as nossas dívidas, nos regenerar, nos justificar, nos salvar. Eu acredito que a salvação é só por meio de Jesus Cristo. E o meio da salvação é a pregação do Evangelho. Não acredito que a pessoa vai vir por causa de uma situação. Ela tem que vir para Cristo porque ela entendeu o Evangelho, não porque ela está com medo de uma praga. Então, essa praga ela pode ser de grande valia para quem é cristão, para nós entendermos que Deus está trabalhando, que Ele continua no controle e que Ele pode usar para os cristãos sim essa praga, para dar um chacoalhão talvez em nós, como diz o C.S. Lewis, que o sofrimento é o megafone de Deus. Eu acredito que Deus ele está trabalhando, usando isso. A igreja pode tirar proveito dessa situação, pode estar tirando proveito dessa situação para aprendermos a servir a Deus melhor, saber que Ele está no controle, de que Ele é soberano, que nós somos frágeis, que nós somos dependentes de Deus e que essas provações são uma forma de nós acordarmos, despertarmos para a oração, para jejuarmos, para lermos a palavra de Deus, estudarmos, buscarmos ao Senhor em santificação. É um momento em que o Senhor está mandando o seu povo para a caverna, para ter um particular com Deus, fechar a porta do quarto, falar em oculto com o Pai, e em oculto o Pai também vai responder. Que a igreja possa sair dessa situação mais forte, mais poderosa, em nome de Jesus. Então, este fogo é que vai purificar o ouro. Então, que estas provações possam ser de grande valia para a Igreja de Cristo, a igreja se levantar mais forte, mais poderosa e fazer a diferença no nome de Jesus Cristo. É uma experiência gloriosa que nos leva a nos dispormos para Deus. Depois de tudo isso que o profeta viu, da visão, do perdão, da confissão, da iniquidade tirada, há uma pergunta: quem enviarei, quem há de ir por nós? Depois dessa experiência gloriosa, o profeta se dispôs e disse: eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me a mim. Que nós possamos se levantar como uma igreja militante, que vai sair dessa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai sair dessa, eu creio. Outras provas virão, outras pragas virão, outros problemas virão, mas dessa nós vamos sair. Mas que possamos sair mais fortes, mais crentes, crendo no verdadeiro Deus o qual nós servimos. E que toda esta experiência sirva para que nós venhamos nos dispor mais ainda para Deus e dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Que esta brasa que queimou os lábios do profeta, ela consequentemente queima o coração. Ela não é só de lábios, como o próprio Jesus, parafraseando justamente o profeta, ele diz: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. A brasa queimou os lábios do profeta, mas também, consequentemente, queimou o coração do profeta. E ele se dispôs a buscar mais a Deus. Ele se dispôs para a obra de Deus. Então, que essa brasa também queime os nossos lábios e nós venhamos confessar a nossa miséria, o nosso pecado diante de Deus, e consequentemente também queime o nosso coração e nós venhamos nos dispor ainda mais para o Senhor. Quando toda essa prova passar, nós venhamos nos entregar ao Senhor sem reservas, sem reserva nenhuma. Nós venhamos nos dispor. Então, é uma mensagem de esperança para nós. Creia nesta palavra, creia na palavra do Senhor, creia nisso que você acabou de ouvir da palavra de Deus. Creia porque ela é viva, ela é eficaz. Qual que é a mensagem de esperança que nós tiramos daqui? É de que nós servimos a um Deus que continua sentado no trono. E se ele continua sentado no trono, ele é rei, ou ele é rei de reis, e é Senhor dos senhores. Ele continua tendo controle sobre
toda e qualquer situação da nossa vida. Não perca a esperança, meu irmão. Não perca a esperança, minha irmã. Jesus venceu. Cristo é rei sobre tudo e sobre todos. O reino já está entre nós, mas ele voltará para consumar o reino, para consumar o seu reino. Não perca a esperança. Você serve a um Deus que tudo pode. Você serve a um Deus que está sentado no trono e tem o controle sobre todas as coisas. Não se desespere. Apenas confie no Senhor. O Salmo 37, verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O Salmo de número 20, verso de número 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, porém nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. O Salmo de número 91, verso 2, diz assim: direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Continua crendo no Senhor. Ele é Deus que nos livra, é dentro da fornalha, é dentro da cova. Vai passar toda essa situação e que nós possamos sair mais forte dela, mais alegres no Senhor, glorificando a Ele, exaltando a Ele, bendizendo o nome dEle, porque ele permanece sentado no trono, é Deus acima de tudo, acima de todos. Acima de todos. Esse é o Deus que nós servimos. Ele não é menos do que isso. Não creia num Deus que perdeu o controle, como pregam por aí. Não creia num Deus que não tem o controle sobre nada nesse mundo, porque ele, por amor, perdeu a sua onipotência, onisciência, onipresença e soberania para dar ao homem o livre-arbítrio. Não, o nosso Deus é soberano, onipotente, onisciente, onipresente, imutável. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é Senhor, que tem um nome acima de todo nome. E ao nome de Cristo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. Neste momento, onde você estiver, feche os seus olhos e ore comigo. Pai eterno, Pai soberano, imutável, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. É esse Deus que nós servimos. Tu tens o controle, ó Pai. Abençoa meu irmão, a minha irmã, que esta palavra de esperança chegue a cada coração. No nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa cada vida, Senhor. Derrama da Tua graça, do Teu poder. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. E confiamos no Senhor a cada dia. Que o nosso coração possa encontrar paz, possa encontrar descanso no Senhor. Mesmo diante do vendaval, mesmo diante das lutas, intempéries, dificuldades que estamos enfrentando, nós temos paz no Senhor Jesus, porque a paz que o Senhor tem para nos dar é outra circunstancial. Ela não depende da circunstância do mundo, nós temos paz no Senhor. Muito obrigado pela sua soberania, pela sua imutabilidade. Muito obrigado por o Senhor ser quem o Senhor é, esse Deus grande e todo-poderoso. Te louvamos, ó Senhor. Na presença dos deuses, a Ti nós cantaremos louvores. Que a glória, a honra e o louvor seja dado única e exclusivamente a Ti. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Olha, se inscreva aí no nosso canal, curta, compartilhe, deixe aí a sua mensagem abaixo, alegre-se no Senhor, envie para os amigos esta palavra que possa servir de conforto e ajuda. Eu tenho certeza, eu creio fielmente na palavra de Deus. Então, que Deus te abençoe, fique na paz de Cristo Jesus. Amém.